Olá, seja bem-vindo ao canal Longevitar. E o ativo de hoje está muito falado na estética. Peptídeo de cobre, GHK cobre. Então vamos falar dele, o Cooper Peptídeo, né? O que esse ativo tem de tão interessante. Já falando para você, tá? É um ativo muito antigo, já é muito utilizado, porém, saíram vários estudos recentemente mostrando realmente sua eficácia, outras finalidades também desse peptídeo, e ele realmente ficou em alta. Então, não é só modinha, é ciência, né? Então, realmente o peptídeo de cobre, ele realmente funciona tanto para a pele, saúde da pele e também dos cabelos. Meu nome é Camila, sou farmacêutica, especialista em saúde estética e faço parte da equipe técnica da farmácia Longevitar e venho trazer essa novidade para você, que é o GHK cobre, peptídeo de cobre. Vamos entender um pouquinho sobre esse ativo. Primeiro que são peptídeos, né? Então você deve estar se perguntando qual que é o diferencial de um peptídeo, o que é um peptídeo? Peptídeo é formado por cadeias pequenas de aminoácidos, então a gente sabe que aminoácido é bem pequenininho, então demonstram maior eficiência na hora da permeação na pele. Então, na penetração da pele, eles realmente vão conseguir atravessar toda aquela barreira e chegar na derme. Assim como as outras tecnologias. Então, quando a gente fala de DNA do salmão, exossomos, que são vesículas carreadoras, então são realmente tecnologias que conseguem atravessar facilmente essa barreira e chegar até o sítio ativo. Tá? Então, peptídeo nada mais é do que esses aminoácidos que têm essa eficiência de atravessar essa barreira, né, e conseguir atingir profundamente ali a pele até o sítio alvo. Qual o diferencial do peptídeo de cobre? Qual o diferencial dele? Primeiramente, regeneração tecidual, reparação tecidual. Então, quando eu falo em reparação tecidual, eles vão estimular a remodelação. Estímulo vem também de estimular os fibroblastos, eles são sinalizadores dos fibroblastos. Tanto sinalizando o fibroblasto, tanto reparando aquele DNA que já está envelhecido, né? Então que já sofreu algum dano devido ao envelhecimento intrínseco. Então, esse envelhecimento cronológico, as nossas células começam a ficar mais lentas, diminui a sua função. Então, qual que é a função desses peptídeos, dessas tecnologias, né, que vem hoje na cosmetologia? Realmente colocar essas células para funcionar novamente. Lembrá-las que elas precisam trabalhar como células jovens. Então, uma das funções ali do peptídeo de cobre é essa regeneração tecidual. Tá? Ele é um sinalizador, então ele sinaliza a célula a produzir colágeno, tanto tipo 1, tanto tipo 3. E você deve estar se perguntando, por quanto tempo deve-se usar um peptídeo para conseguir ter uma ação? Nós temos dois picos, tá, de ação, que é o pico clínico, que é quando você começa a utilizar o produto, ele vai começar a fazer essa sinalização de estímulo de colágeno. Então, se você já começa a ver uma diferença no seu rosto, mas isso precisa ter um uso de pelo menos 60 dias, ou seja, 2 meses. Então, para entender, não adianta você usar o peptídeo 1 dia, 2 dias. Então, lembrando que são sinalizações, ele é um sinalizador. Ele precisa levar esse estímulo, esse sinal para o seu fibroblasto. Então, esse pico clínico é em média 2 meses de uso, que você já vai começar a ver uma diferença no seu rosto. Já o pico biológico é uma mudança da estrutura da pele. Tá? Uma estrutura celular. Então, com o uso ali mais ou menos de média de 6 meses, utilizando o peptídeo de cobre, ele já vai estar mudando a modulação ali daquela célula. Então, ele vai modular, vai fazer uma alteração na estrutura daquela célula, para ela funcionar como jovem. Então, o efeito realmente será prolongado. Se você parar de usar, perdeu tudo? Não, ainda mais se você utilizou, chegou ao pico biológico, né, utilizou mais de 6 meses, você vai ter mudado ali a estrutura da sua célula e ela vai continuar a desenvolvendo como uma célula jovem, tá? Mas tudo precisa de manutenção. Se você ficar ali muito tempo sem utilizar também, sem sinalizar, sem tratar essa pele, consequentemente, ela vai parar de evoluir. O peptídeo de cobre também é muito utilizado no capilar. Por quê? Porque ele inibe a enzima 5-alfa-redutase, que é a responsável por reduzir ali a testosterona em DHT, que é a dihidroxitestosterona. Então, além disso, né, dela inibir a 5-alfa-redutase, ela vai acelerar o metabolismo desse fio, aumentando a produção de proteína, fazendo vasodilatação,
aumentando a vascularização também, ação anti-envelhecimento folicular, alteração no crescimento desse fio, né, estimulando o crescimento desse fio. Então, ela tem múltiplas funções além da inibição da 5-alfa-redutase. Os benefícios do peptídeo de cobre, então, tanto no folículo capilar, né, o crescimento desse fio, inibição da 5-alfa-redutase, vai prevenir rugas, linhas de expressões, estimula a regeneração celular, também melhora a circulação sanguínea, vai fazer vasodilatação e atua como poderoso antioxidante e estimulante ali da sódica, a superóxido dismutase, excelente antioxidante. Ela tem múltiplas funções. Indicação, né, estímulo de crescimento capilar, tratamento da alopécia, aumenta a circulação sanguínea, reduz e previne rugas de linha de expressão e ação cicatrizante. Muito importante esse ponto aqui de ação cicatrizante, para você utilizar o peptídeo de cobre no pós-procedimento, né, um pós-laser, pós-microagulhamento, pós-peeling químico, que a pele precisa regenerar com maior saúde. Lembrando que o peptídeo de cobre ele vai ter essa função de reparação de tecido, regeneração tecidual, ele se encaixa muito bem nas fórmulas pós-procedimento. Contraindicação, ele é muito seguro, né? O cuprapeptídeo é um ativo muito seguro e tolerado, porém, né, deve ser evitado nos pacientes que têm hipersensibilidade ao cobre. Gestante e lactante, consultar um profissional. A apresentação, o peptídeo de cobre, ele é de uso tópico, então você pode estar prescrevendo ele em gel, creme, sérum, solução capilar, spray capilar, na concentração de 1 a 3%. Algumas sugestões para você estar prescrevendo para os seus pacientes, tanto em uso em consultório, que aqui a gente tem um blend de ativos, né, com fator de crescimento, com o cuprapeptídeo, que é o peptídeo de cobre, matrixil, que é outro peptídeo sinalizador, que vai trabalhar rugas finas, e Axel, que é ácido hialurônico de baixo peso molecular, PDRN, exossomos, num sérum para microagulhamento, para você poder estar realizando esse microagulhamento, ou finalizar ali pós-tecnologia. Para home care, então, efeito anti-age, também com vitamina C, exossomos, derivado aqui do ácido retinóico, que é o Granactive retinoide, renovação celular, Tencine, que é outro peptídeo que trabalha rugas finas, tônico capilar com peptídeo de cobre, outros fatores de crescimento e outros peptídeos. Para alopecia androgenética, aqui também uma outra sugestão. Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui. Se tiver algum ativo, algum protocolo que você deseja saber, também pode comentar que esse canal é para você. Tem dúvidas? Gostaria de fazer alguma parceria? Entre em contato com a nossa equipe. E até o próximo vídeo.